Bom dia, terceiro ano. Bom dia para mais uma aula. Bom, na semana passada, nós falamos sobre a questão de... Isso, o nome no chat que eu tinha esquecido. Das mudanças de níveis do elétron, né, dentro do átomo. Lembrando que eu estou fazendo tudo isso baseado somente no elétron, no átomo de hidrogênio. Por que no átomo de hidrogênio? Um próton, um elétron. É mais fácil, tá? Eu estava vendo lá o urânio, está em 96 prótons, mas não são 96, são 92, tá? Então, quando eu vou fazer esses cálculos, normalmente eu sempre falo do... Vamos, meu filhão. Primeiro tem que compartilhar, né? Gente, meu computador tá péssimo, é o que eu falei para vocês. Se ele aguentar até o final da quarentena, eu vou agradecer muito a ele, mas acho que vou ter que comprar outro. Porque o bichinho tá morrendo. Deixa eu ver aqui. Alguém não conseguiu entrar? Natóia. Pois eu vejo quem não conseguiu. Bom, eu vou abrir por aqui também, porque eu gosto de ficar me vendo. Aqui. Tá todo mundo vendo minha tela? Vou compartilhar com vocês o meu PPT. Depois vocês sabem que eu mando para vocês. Tá todo mundo vendo? Sim, dá para ver. Ok. Eu já tô lá nas considerações finais. Olha que absurdo. Vamos lá. Escola Inácio Monteiro 3, até o dia 21 de dezembro, vocês... 21 ou 23 de dezembro, vocês são nossos, tá? Se não me engano, até 23 de dezembro. Então, até o dia 23 de dezembro, vocês são os alunos do Inácio Monteiro 3, todos pro! Por enquanto, todos, até vocês terminarem a recuperação. Qual que é o tema de hoje? A quantização da energia para explicar a emissão e absorção de radiação pela matéria. Quando a gente fala da questão da matéria em si, a gente tem que lembrar que todos os elementos, eles emitem espectros, dependendo muito do material, cada um emite de uma cor. Então, a gente vai entender sobre isso hoje, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é qual é o modelo atômico que a gente trabalha. Rutherford Bohr. Esse modelo atômico, a gente vai sempre estar falando sobre ele. Quando a gente fala dos mais antigos, Thomson e os outros, a gente associa, lembra que se eu não me engano, Thomson é o pudim de passas, algumas coisas assim. Mas o modelo atômico que a gente trabalha hoje é o modelo atômico Rutherford Bohr. Vai cair no vestibular? Provavelmente. Se for falar sobre átomos, vai cair sobre essa estrutura, tá? A quantização da energia para explicar a emissão e absorção de radiação pela matéria. A habilidade de interpretar a estrutura e as propriedades e as transformações dos materiais com base no modelo quântico. Identificar diferentes radiações presentes no cotidiano. Reconhecer sua sistematização, espectro eletromagnético, que, ó, isso daqui é imprescindível, primeiro, segundo e terceiro ano, e sua utilização por meio de tecnologias a elas associados. Rádio, radar, forno micro-ondas, raio-x, tomografia, laser e assim por diante. Dúvidas? Lamúrias? Não? Ok. No último experimento, eu pedi para que vocês fizessem o cálculo de absorção de energia, tá? O que seria esse cálculo de absorção? Tá aqui o elétron na sua camada fundamental, aqui onde ele está estacionado, no nível 1. Aqui é o nível maior de energia que ele tem. Esse nível de energia 1, se esse átomo for excitado, quer dizer, se ele for posto alguma excitação, tanto de luz quanto energias eletromagnéticas, tá? Ele vai fazer o salto. A gente fala que é salto quântico, mas não necessariamente salto quântico, mas salto energético, né? Então, esse elétron vai sair desse nível 1 e não necessariamente vai direto para o nível 2. Mas aqui ele fez isso. Quando ele faz esse salto do 1 para o 2, ele absorve.
tá? Energia. Quando ele volta, ele tem que igualar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma diferença do salto energético da camada que ele está, que vocês fizeram lá a continha, menos, aliás, é o salto onde ele vai, né, que é o maior, menos o salto que ele acabou de sair. Então, ele vai dar uma variável ali, vai dar uma emissão de energia. Então, ele não vai ser mais negativo, ele vai ser positivo. Então, essa diferença que ele está fazendo o quê? Quando ele salta daqui para cá, de um nível, num número menor, mas com uma energia maior, ele absorve energia. Ô, Jesus! Ele absorve energia. Quando ele faz esse retorno, ele sai lá do sei lá, nível 4, e vai para o seu nível estacionário, porque ele tem que igualar a energia, ele faz o quê? Ele emite. Porque ele está com uma sobrecarga, né? Então, a partir do momento que ele emite essa energia, ele emite um fóton, tá? De energia. E aí que a gente começa a falar sobre a questão de espectro, tá? Lembrando também que esses níveis eletrônicos, conforme o número de elementos químicos, ele vai de 1 a 7. Todos vai de 1 a 7, Pro? Não. Depende muito do elemento, tá? Pode ter camadas a mais do que essas, mas a gente normalmente trabalha com 7. Ao receber energia, os elétrons podem saltar de camada para outra. Presta atenção aqui, parece uma cebola, né? Camadas de cebola. Aqui dentro está o próton e o nêutron. O nêutron é o quê? É aquela colinha, né? Para poder colar os prótons um no outro. Aqui são as camadas energéticas, que vai do K, L, M, N, O, P, Q, isso na física, tá? Na química, na física, só Deus sabe. E aí vai aqui, eu não tenho a mínima ideia do que esses númerozinhos aqui, mas tem os numerozinhos aqui, que eu sei que quem vai saber é o... Prof, você. Eu ia falar. Fala. Esses números são quantos, entre aspas, assim, quantos elétrons cabem em cada camada. Perfeita, que linda. Olha que linda, tá vendo? Eu não sabia. Gente, eu sou péssima em química, preciso estudar muito, tá? Mas bom que eu tô com os alunos do terceiro ano que conhecem. Então, aqui é quantos elétrons cabem em cada camadinha. Então, a primeira camadinha cabe em 2, pelo espaço. Depois, 8, 18, 32 e assim por diante, tá? Bom, mas vamos falar da questão... quando eu falo espectro, mas a senhora está falando de espectro. O que seria espectro? Espectro são cargas eletromagnéticas, tá? Então, a gente tem a questão do espectro visível, a gente viu isso o ano passado em luzes, que a gente tem uma capacidade bem pequena, para falar a verdade, de espectro visível. Mas isso não quer dizer que não existam outros não é sinais, gente. Esqueci. Que não existem outros tipos de frequência, vamos falar assim, né? De frequências eletromagnéticas. Elas existem, nós trabalhamos com elas, mas a gente não consegue ver que ela está naquele nível ou de infravermelho extremamente rápida, extremamente longa, ou extremamente curta, porém, né, ela é mais rápida, que é a luz visível ultravioleta. A partir dali, a gente não consegue mais enxergar nada. Então, até onde a gente consegue enxergar? Do vermelho até o roxinho, tá? Por isso que o arco-íris, a gente consegue ver aquela distinção, aquela divisão do vermelho para o roxo. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Gabriel, Não. que não viu o conteúdo ano passado. Opa, tamo aí, né? Ô, professora, uma pergunta. Esses dias eu tava lendo um livro e tipo, no livro falava que se, tipo, a suposição, mas sei lá, se algum extraterrestre for mandar algum sinal pra cá, eles mandam por rádio. Tipo, isso é verdade? Sim, isso é Consegue verdade. chegar tão longe assim, as ondas de rádio? Sim. As ondas de rádio, elas são extremamente longas, né? Elas conseguem viajar pelo espaço sem distorção, né? É diferente da luz. A luz, ela consegue, dependendo do campo eletromagnético, depende da força gravitacional, ela se distorce. Já a rádio, não. Por isso que a gente vai estar falando sobre isso, a questão do espectro. Quando a gente vê lá na NASA,
as imagens da NASA, colorida, tudo lindo, maravilhoso, não é necessariamente daquele jeito que eles veem lá na NASA. Eles veem sinal de rádio. O que são sinais de rádio? São pequenas informações que depois eles conseguem decodificar em imagens, tá? Então, eles trabalham, como ela viaja muito melhor, eles usam o quê? O sinal de rádio, eles usam o sinal de raio-x, né? Eles usam o sinal de raios gamas, ultravioletas conseguem captar. E, normalmente, o que a gente faz é depois transformar isso em um espectro do qual a gente consiga identificar. Então, assim, as ondas eletromagnéticas, elas surgem com mais interação com campos elétricos. Então, tudo que está no nosso ambiente, ele gera um campo eletromagnético. Tanto de rádio, quanto... Então, a gente tem a questão de vibrações, a gente também tem a questão de calor, que também é uma carga eletromagnética, e a luz, né? Que até então a gente falava que a luz, quando falava-se da luz, eles falavam de pequenos fragmentos, né? Mas hoje sabe que elas são ondas eletromagnéticas, que elas viajam, sim, dependendo se ter... como é que eu posso dizer? Se tiver ar ou oxigênio, ela vai viajar no vácuo, e ela não precisa necessariamente de algo mecânico, diferente das ondas, as ondas de sonoras. Para ter a onda sonora, eu preciso de algo mecânico, que faça com que essa vibração seja propagada. E a luz não, ela só precisa de um estímulo elétrico. Qual seria esse estímulo elétrico? Os saltos de elétron dentro do átomo. Então, quando ele faz isso, ele faz a absorção e ele faz a emissão. Mas isso, qualquer coisa, ele também consegue fazer sozinho. Não necessariamente eu tenho que excitar esse átomo. Ele, por si só, ele pode fazer esse salto, dependendo muito do elemento, tá? Toda onda eletromagnética apresenta frequência de oscilação. Então, assim, ela oscila. Ela não consegue fazer simplesmente o caminho sempre certinho. Ela vai dar uma oscilada, tá? No comprimento de onda e na amplitude. Então, vai ter momentos que você vai estar recebendo raio-x, né? As ondas raio-x, numa frequência maior, uma frequência menor. Porque a gente não consegue controlar isso. E tanto é, né, que a gente está falando da questão da natureza. Então, a gente não consegue controlar isso. A espectroscopia. Por que eu coloquei essa imagem? Essa imagem aqui, ela vai ser muito associada com as estrelas, né? Os corpos luminosos. Mas dentre essas estrelas, esses corpos luminosos, a gente tem galáxias, tem nebulosas, tem estrelas, né? De vários elementos. Vai ter vários corpos celestes também, então a gente sabe identificar o que seria um corpo celeste que está viajando, simplesmente, o que é uma estrela, se ela está no começo da vida dela ou no final da vida dela. Então, a gente começa a trabalhar com espectros que ele vai começar a emitir para a gente. É a Gislaine? É isso que eu tinha acabado de reparar. É você, Gislaine? Você voltou, gata? É Gigi, que linda! Ai, que pena que a gente não tá mais presencial, gata, que saudade. Vamos lá, na espectroscopia. O termo espectroscopia é utilizado para a disciplina de física e química. Lembra do PPT da semana passada? Semana retrasada, o último PPT da live, em que tinha vários elementos e esses elementos, eles emitiam luzes diferentes. Então, quer dizer, se eu for lá queimar um hidrogênio, um gás de hidrogênio, um tubinho lá com hidrogênio, ele vai emitir um espectro de uma cor referente àquele elemento químico ali, né? Só que aí a gente, para saber qual elemento porque, para falar a verdade, a grosso modo, só olhando, a gente pode confundir muito, inventou-se espectroscopia, né? Então, eles começaram a perceber que, por mais que a gente fale, a luz do Sol é branca, né?
Só que dependendo de como ele passa pela atmosfera e os componentes que estão na atmosfera, ele vai dando esse degradê, vai mudando a cor, né? Então, quer dizer, a gente consegue enxergar o céu azul por causa da nossa atmosfera. Não é que lá fora é azul, a gente consegue enxergar por causa da nossa atmosfera, tá? Então, assim, embora a natureza espectral da luz esteja presente no arco-íris, demorou para que o homem reconhecesse seu significado. Até hoje, ainda existe uma visão completamente diferente, falando que o arco-íris ele se forma porque simplesmente naquele local exatamente estava chovendo. Não é bem assim. Aonde eu estou, se tiver uma camada úmida, então normalmente chove um pouco distante, aí o vento traz aquela camada úmida da própria chuva, da umidade da chuva, eu consigo, a partir dali, ver o arco-íris. Não necessariamente quer dizer que ali onde eu estou, choveu. Uma região onde a área onde estiver mais úmida e estiver passando a luz solar por aquela região, ele vai criar o arco-íris, tá? Se você tiver alto, igual o pessoal já viu essas imagens no Facebook, onde tem um arco-íris totalmente fechadinho. Vocês já viram isso? Tem um no Facebook. Já vi. Existe, lógico, os fake news, mas existe sim o arco-íris, que você consegue ver ele 360 graus, dependendo muito aonde você está, aonde essa luz, como essa luz solar incide naquela região bem úmida, você consegue ver ele fechadinho, sim. É muito raro, tá? Ou você simplesmente, dependendo da forma que está a atmosfera em relação à umidade, vocês conseguem ver também o arco-íris noturno, ou aquele que fica em volta do sol, né? Que fica colorido, o sol fica, lógico, você vai olhar para o sol quando tá tudo lindo, maravilhoso. Mas quando ele está mais úmido, mais fechado, você consegue ver aquele arco, né? Então, quer dizer, o arco-íris demorou-se muito para perceber que não é um evento que somente dá para se perceber na chuva, dependendo da região, que ele tem lá um gnomo nesse lado e um pote de ouro desse. Que o arco-íris não tem somente 7 cores, o arco-íris tem muito mais espectros de cores, tá? Espectro esses que a gente não consegue perceber, lembrando que a gente só consegue perceber um espectro de luz bem pequeno, a gente não consegue ver muitas nuances, né? Então, assim, o que eles inventaram, então? Espectrômetro, que a gente ia fazer em sala de aula. Um espectrômetro, não sei se vocês viram, ano passado, ano retrasado, aquela caixinha com um pedacinho de CD dentro. E aí ele vinha com essas linhas coloridas, né? Isso daqui se usa muito para perceber de qual estrela eu estou falando. Se ela é uma estrela com uma quantidade de hidrogênio, quantidade de hélio, de neônio, de mercúrio. Porque quando faz aquele salto, deixa eu voltar lá. Oh, meu Deus do céu, aqui, eu tô perturbada. Quando ele faz esse salto aqui, quando eu estimulo esse átomo, quando passa uma luz, lembrando que a luz branca, ela tem lá dentro vários fragmentos, várias ondas, vários espectros. E aí, quando essa luz estimula esse elétron, eu estou falando do hidrogênio, tá? Ele absorve uma parte desse espectro. Então, quando ele... Opa, aqui, ó, hidrogênio. Quando ele passou violeta, aqui, nesse salto, ele absorveu uma parte desses fótons violeta e emitiu uma quantidade. Estimulado, na continuação de estímulo, ele também fez absorção dessa energia, e aí ele emitiu de novo o violeta, e assim vai. Isso daqui, a gente fala que é a identidade do elemento. Nenhum outro elemento vai ter essas linhas, essas separações igualzinho. Então, quer dizer, quando eu vejo 4 barrinhas, 2 violetas, uma azul e uma vermelhinha, eu sei que é hidrogênio. Eu vou identificar como hidrogênio. Quando eu falar do hélio, ele vai ter
essas barrinhas aqui. Uma mais fraquinha, uma mais fortezinha, mas ele vai fazer essa absorção e emissão, e eu vou saber que esse elemento que está fazendo esse processo é o hélio. O neônio também vai fazer a mesma coisa, presta atenção que ele aqui, ele vai absorver e vai emitir uma quantidade maior, Jesus, de violeta, a mesma coisa aqui, e depois, quando for o amarelinho, vermelhinho, ele vai umas faixas mais fininhas, tá? Ok? Até aqui tudo bem? Gente, eu tô sozinha? Não, professora. Não, professora. Sim, sim. E aonde que eu vejo isso? Aonde que eu consigo ver isso? Sabe os fogos de ano novo? Aqueles fogos de artifício? Vocês já perceberam uma coisa? Quando vocês... Não sei se vocês já viram... ele é desse tamanho, né? E aí ele monta... Acho que eu... não dá para me abrir agora. Ele montado, depois eu mando para vocês. Ele é uma esfera com várias bolinhas. Cada bolinha de um elemento químico diferente, né? Então, eles têm a queima de períodos diferentes. Então, eles colocam aquele negocinho em cada camadinha daquela esfera. E aí eles jogam, lógico, eles impulsionam ele para cima com o pavio. A primeira camada, vamos supor lá que é magnésio. A primeira camada de magnésio, ela vai queimar e explodir. Quer dizer o quê? Vai excitar os átomos de magnésio. Essa excitação na quantidade grande vai me emitir um espectro, se eu não me engano, o magnésio vai ser branco. E aí ele passa do magnésio para outro material. Vamos aqui para o neônio, vamos supor, né? E lá tem as bolinhas de neônio. Quando ele fazer a queima, ele vai me emitir uma camada, uma luz praticamente azulzinha. E assim vai, assim por diante. Então, para cada elemento, ele vai emitir uma quantidade de espectros diferente. Por isso que a gente tem o fogo de artifício, tá? E aqui os espectros eletromagnéticos na estrutura do átomo. Olha como que ele faz. Aqui está passando a luz branca. Lembrando que dentro da luz branca tem todos esses espectros. Ele vai passar por aqui. O elétron está na sua órbita estacionária, nível 1, maior nível de energia. E aí ele vai simplesmente pegar o verde. Ele vai absorver o verde. Ele vai fazer o salto. Bom, quando ele voltar, aí quando ele absorveu, cadê? Ficou essa faixa aqui, ó. Essa faixa de absorção. Então, quando ele absorve o elétron, absorve a energia do espectro verde, ele faz uma faixa pretinha, tá bem aqui. Ele fez essa absorção, ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai emitir o mesmo fóton verde, tá? Então, ele vai dar essas falhas. Por isso que tem essas falhas aqui, da questão de absorção e emissão, tá? Isso eu vejo, eu vou ver sempre quando eu estiver falando de um corpo quente, na questão de absorção, ele vai estar no frio, mudando, né, de estacionário. Então, um corpo opaco muito quente, sólido, líquido, emite espectro contínuo. Quer dizer o quê? Um corpo opaco, ele não vai emitir para mim a luz que eu preciso. Então, quando eu falo de um corpo opaco, eu estou falando disso aqui, ó. Um mousezinho. Ele vai emitir para mim sempre a mesma luz. A luz vai refletir nele, ele é opaco, vai voltar, não vai refletir aquela luz brilhante, né? Um gás transparente muito quente produz espectros de linhas brilhantes. Então, quer dizer, quando eu vou olhar para a atmosfera, ele vai emitir para mim uma luz brilhante. E aí, quando eu for pegar meu espectrômetro, eu vou perceber essas nuances, tá? De absorção e emissão de luz. E se eu mudar ela, pegar uma vela e usar meu espectrômetro, que a gente deveria ter feito na sala de aula, a gente vai fazer online mesmo, eu consigo perceber que é diferente esses espectros, né? Ele vai fazer outros tipos de linha. Por quê, Pro? Porque eu vou estar falando de uma luz amarela não contínua, estou falando de uma vela.
de um elemento que é a parafina, né, que vai estar queimando. Então, quer dizer, ali tem gás carbônico, tem vários elementos. Então, ele vai me emitir um espectro completamente diferente da luz solar. Aqui, para vocês entenderem o que é o espectro contínuo. O espectro contínuo normalmente é de uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada branca, tá? Então, ele passa por um prisma, ele tem um espectro contínuo. Quando eu faço espectro de emissão, eu uso um gás quente. Então, ele faz o quê? Eu excito esse elétron, esse átomo, ele vai fazer o salto elétrico, então ele vai mudar cor, né? Lembrando que quando eu faço esse processo, ele muda a cor, né, dele, e ele também, a questão de energia, então ele vai ficar mais quente. De absorção, a gente fala que é gás frio, ele vai absorver. Nesse período, ele vai absorver. Então, quer dizer, enquanto ele está absorvendo, ele dá aquela coisa de gás frio, né? Ele vai dar uma diminuída. E aí, ele vai absorver isso daí e vai emitir. Quando ele emite, a emissão, ele dá aquela coisa de quentinho. Isso daqui é só uma das imagens que eu peguei, se não me engano, da NASA mesmo. Tá? Para vocês entenderem por que a gente usa esse cálculo de espectrômetro, aonde que se usa muito, né? Além dos fogos de artifício, na ciência, eu já falei isso para vocês, as imagens verdadeiras da NASA não vai me interessar, porque eles não pegam uma câmera, vira lá para o céu e fica tirando foto. Então, mas por quê? Para quem tira foto, sabe muito bem que para tirar foto de um corpo que emite luz, você tem que expor ele a câmera, o obturador, ele um tempo maior voltado para aquele corpo. Então, quer dizer, tem distorção. Então, o que eles fazem? Eles colocam lá Hubble, os observatórios, tudo voltado para aquela área que eles querem. Ali eles absorvem todas as imagens que eles têm, todos os brilhozinhos aqui, nesse caso é o Ômega Centauro, é um aglomerado de estrelas. E para identificar o que tem ali, eles fazem o quê? Eles vão fazendo como se fosse filtro, né? Então, eles vão usando espectros. Então, para me determinar se eu quero aquele elemento que é ferroso, eu envio lá sinais, eu uso sinais, um filtro, aonde vai aparecer todos aqueles que estão demonstrando espectro ferroso. Onde não tiver espectro ferroso, provavelmente vai estar branco. Aí eu preciso saber de hidrogênio. Faço o mesmo processo. Uso sinais de rádio, sinais ultravioleta, que me enviem o espectro de qualquer outro elemento. Então, para eu fazer essas imagens, eu faço como se fosse o Instagram. Eu vou jogando filtros sobre filtros. E aí eu faço a composição das imagens. Então, quando eu falo de espectros, né, atômicos, eu estou falando que aqui dentro ele ainda está em formação. E como que se formou o universo? O universo se formou a partir do momento que houve uma explosão atômica. Então, Big Bang é nada mais, nada menos que vários elementos voando por aí, cada um no seu processo de explosão, de implosão, de condensação. Esses elementos montaram a matéria, né? E aí veio os corpos celestes. Quando a gente fala de uma supernova, a gente fala de uma nuvem, né, de elementos químicos lá dentro. Para saber se lá vai surgir estrelas, como que vai ser essas estrelas, se está na formação de estrelas, se está na formação de galáxias, a gente vai fazendo isso daqui. Vou tirando mouse. Eu vou fazendo imagem sobre imagem. Isso aqui são sobreposições, tá? São sobreposições de imagens que eu consegui captar. Então, quando eu preciso, sei lá, dos elementos CI, CA e P, é ferro, tá? É que tá tudo junto ali. E ferro na nebulosa, eu simplesmente vou lá, coloco ferro.
eu quero o espectro vermelho. Então, tudo que for espectro vermelho vai ser ferro. A sílica e magnésio vai ser verdinho. Para isso, eu envio para essa área sinais que conseguem viajar melhor do que a própria luz, assim, consiga separar, né? Porque é o que eu falei, a luz, a gente consegue, só tem um espectro visível, bem pequeno. Quando eu falo de outras ondas, ela consegue viajar melhor. Por isso, Gabriel, que você perguntou em relação ao sinal de rádio. O buraco negro, que tem a foto lá, lindo, né? Aquele negócio vermelho lá. Aquele espectro que jogaram para poder deixar uma coisa mais visível são sinais matemáticos de raios de rádio. Sinais de rádio, desculpa. Sinais de rádio. Por que precisou de uma mulher para decodificar todos aqueles sinais? Porque foram vários observatórios, cada um enviou um sinal de rádio para o mesmo ponto. Quando chegou essas informações foram decodificadas como simplesmente sinais matemáticos. Eles veem isso aqui em sinais de raio-x, preto e branco, né? E aí, quando eles vão fazer essa sobreposição, eles fazem com os elementos exatos. Então, o espectrômetro, ele serve para isso. Isso daqui é o que eles recebem, meu Deus, de informação. Isso daqui é o que eles conseguem transformar depois por sobreposição de imagem. Ok, gente? Gente, eu tô na sala? Ok, professor, Ok, professor. Ok. Se vocês conseguirem entender o que é o espectro na questão de energia atômica, né? Do átomo. Ok? Ok. O que nós precisamos saber, que vai ser mais pra frente, deixa eu voltar, vai ser a questão de comprimento de onda, a questão de como eu faço esse cálculo de energia, de emissão. De absorção, vocês já fizeram. É o cálculo do nível, tá? E aí eu vou fazendo aquela continha que eu mandei para vocês. Ali é o cálculo de absorção de energia, eletrovolt. Quando eu voltar na próxima live, eu quero que vocês estejam com o caderno na mão, que a gente vai fazer o cálculo da emissão e depois da comprimento de onda, que é um dos cálculos que mais cai no Enem, comprimento de onda. E esse comprimento de onda vai servir tanto para ondas de rádio, quanto para ondas de infravermelho, de sinais de raios gamas, qualquer sinais eletromagnéticos, ok, gente? Ok. Tudo bem? Dúvidas? Lamúrias? Que a aula já acabou praticamente. Gi, tô morrendo de saudade de você também, gatinha. Bom, vamos lá nas considerações finais, antes de eu desligar aqui. Esse PPT eu vou mandar para vocês. Vou voltar. Vamos lá. A gente tá tendo um problema sério em relação à recuperação. Recuperação não é algo que vocês vão falar assim, eu faço um e acabou. São 5 links, pelo menos de física, são 5 links. É para fazer todos os links. Eu vou avaliar um por um, para ver se tem qualidade também. Não é o Ctrl+C e Ctrl+V do Brian. Eu só tô em física. Eu tenho que fazer todos os outros links? Não. Faço somente daquele link, daquela sala, daquela disciplina que você tá com recuperação. Para isso, eu preciso do meu boletim. Não que eu tô conseguindo entrar com o boletim, ver o boletim. Se eu não me engano, a Alessandra já tá no grupo. Vocês falem lá no grupo, ou se não, chama o tutor de vocês, ou me chama também, que eu também posso quebrar essa para vocês, e envio o boletim para vocês. Galera, tá acabando o ano. A questão do terceiro ano é muito complicado, então eu acho inviável, na boa, eu acho inviável vocês ficarem com esse pensamento de que o ano que vem vai ter o quarto ano. Já foi falado, já foi batido o martelo. Se houver quarto ano... Não, antes eu falei, pode ser que, agora é certeza. Agora é certeza. Haverá o quarto ano, sim. No Inácio vai ter? Não. Inácio não comporta um quarto ano.
Então, o que vai acontecer com essa galera do quarto ano? Vão para polos, vão para escolas onde, para falar a verdade, todo esse conteúdo que vocês tiveram durante esse ano, mesmo que vocês falem assim, mas o conteúdo não vai ser da mesma qualidade, não vai ser os mesmos professores, vocês vão acabar perdendo. Então, assim, não vão pensando que o quarto ano vai ser vantagem para vocês, que não vai. Não foi algo que a gente escolheu. De escolheu estar em sala de aula. Eu gostaria de estar em sala de aula. Isso aqui, ó. Eu não teria que marcar uma outra live para ensinar vocês a fazer cálculo. Entendeu? Porque, para mim, eu preciso achar uma forma de eu conseguir fazer esse cálculo com vocês. Então, provavelmente, eu vou ter que colocar uma lousa na minha sala. Então, para eu fazer isso, eu vou ter que montar toda uma estrutura. Que não é fácil, gente. Não é viável para mim. Mas vou ter que fazer. Então, para um pouco, coloca a mão na consciência. A maioria vai fazer 18 anos agora, ou se não esse ano que vem fazer 18 anos. A água vai bater no bumbum, né? Então, quer dizer, as cobranças vão ser muito grandes. Eu sei que é muito cedo para você falar assim, mas uma profissão para a vida inteira. Eu não estou falando para uma profissão uma vida inteira, estou falando para vocês pensarem na profissão agora. Como que vocês vão desempenhar essa profissão agora? Não é o que eu gostaria, que eu queria, Você tem uma vida inteira para poder mudar, mas tem que começar. O que não dá é eu ficar parado, estacionado, falando, não é o que eu quero. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos. E aí vem as cobranças da família, vem as cobranças sua, pessoal, psicológica. Eu preciso tentar. Eu preciso ir para frente. É o que eu falei, não é o ideal, não gostaria de estar aqui no meu quarto trancada dando essa aula, eu gostaria muito de estar em sala de aula. Eu tô na semana de saco cheio, minha semana de saco cheio. Porque é o que eu falei para vocês, eu tive o Covid, meu marido também teve o Covid, justamente no período do recesso. Então, quer dizer, eu não descansei, mas eu tive que acordar cedo hoje, terminar essa aula que eu comecei ontem à noite para vocês, tá? Então, são pequenos sacrifícios que a gente faz pro melhor. Eu quero o demônio na medicina. Eu não sei o que o Gabriel quer fazer da vida, mas eu quero que o Gabriel faça uma faculdade, eu quero a Lelê fazendo matemática, eu quero a Dona Bispo na USP, eu quero o Raul fazendo valer, né, Raul, essa inteligência que você tem aqui, e eu quero a minha Gigi também ali, junto com a gente. Então, gente, presta atenção. Estamos aí na semana de recuperação até o dia 18. Os links para realização das notas primeiro e segundo bimestre, tá? Em contrapartida, tá rolando o terceiro bimestre aí também. Não deixa de fazer, tá? Para os alunos que vão fazer o retorno a partir da semana que vem, não vão ser todos, vão ser um agrupamento bem pequeno, no máximo 10 alunos, no máximo, serão convocados, tá? Então, eu posso voltar, Não. Será convocado. Não pode ter aglomeração em escola nenhuma, porque se tiver proliferação dessa doença, para falar a verdade, o Estado de São Paulo responde. Então, como está decaindo a curva, o ideal é que ela continue decaindo até o ponto de a gente poder voltar à vida normal. Mas, para isso, só acredito que o ano que vem. Alguma coisa, galera? Não. Não? As atividades das aulas a partir da semana que vem. Deixa eu desligar aqui a câmera. Todos colocaram o nome no chat? Nome e número. Moisés. Já colocamos já sim, professor. Bom, agora vamos abrir para conversar.